Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz e estamos começando mais um bloco do nosso jogo, do nosso quiz, da nossa brincadeira para testar o conhecimento dos membros do Fórum Nerd sobre cinema. No bloco passado, eu e o Avast começamos jogando com a apresentação do Charlie e hoje eu tô aqui com dois outros membros que vão responder enquanto eu faço as perguntas e eu apresento. E antes de apresentar eles, vamos só relembrar as regras. Aqui, todos os membros vão jogar duas vezes, onde em cada vez eles vão responder 10 perguntas, todas com alternativas, e cada acerto vale um ponto, onde depois de todo mundo jogar as duas vezes, vai somar os pontos, e os 4 melhores que pontuarem vão fazer 2 semifinais, para depois a gente decidir 2 finalistas. Deixando claro que aqui hoje não é a competição de um contra o outro, apenas os dois vão responder as perguntas, não tem alguém que vai vencer ou vai perder, a gente só vai somar os pontos deles, ok? E hoje, meus amigos, eu tô aqui com ele, que é o nosso fanboy número 1 da DC, do James Gunn e de Mortal Kombat, eu tô aqui com o Parzi. Fala galera, se vocês gostaram das perguntas da primeira rodada, só resta me agradecer porque eu que escrevi elas. Exatamente, o malvado Parzi, e a gente tá com uma estreia aqui, pessoal. Ele que é o último membro, né, que entrou na nossa equipe, ele que vocês podem ver que ele escreve bastante crítica pro nosso site, ele escreveu uma das críticas que mais faz sucesso aí, que é a crítica de Nosferatu. Eu tô aqui com o Pedrão, ou com o Marinho, como ele preferir. Seja bem-vindo, Pedro. Camaradas, beleza? Beleza? Pedrão, seja bem-vindo. Parzi, seja bem-vindo. Então, como que vai acontecer? Quem tá em casa ouviu o primeiro episódio, o primeiro bloco, né, já tá um pouquinho mais habituado. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ler 10 perguntas, todas com alternativa, e vou dar alguns segundos para os nossos amigos responderem. Eles vão mandar no individual para mim, e aqui eu vou comentando se eles acertaram ou não, e a gente vai atualizando o placar conforme as perguntas foram feitas. Vocês estão prontos, meus amigos? Estamos, capitão. E só para deixar claro, hoje nós vamos responder 10 perguntas feitas pelo nosso amigo Marvete favorito, o Avast, ok? Não, isso ele tá querendo se vingar de mim, porque depois do primeiro programa ele me mandou mensagem todo arreliado, porque pensou, poxa, você tava de sacanagem, né? Spy Jam? Exatamente, o Parzi, pra quem ouviu, fez umas perguntas bem malvadas aí pra gente. Mas vamos lá, meus amigos, vou começar com a primeira pergunta. Todos prontos? Aí. Bora. Vamos lá. Pergunta número 1. Onde Darth Vader viajará para eliminar de uma vez por todas o exército separatista? Opção A, Mustafar. Opção B, Felúcia. Opção C, Coruscant. Opção D, Utapau. Se eu estiver falando errado, vocês me corrijam, tá? Por favor, mandem as respostas. São as fáceis ou as difíceis? Pra mim já começou difícil. Não, pra mim tá muito fácil. Bom, uma notícia boa é que os dois acertaram. A resposta certa é a Mustafar. E, obviamente, eu já erraria na primeira, né? Porque menor ideia do que o Avast está falando nessa pergunta. Não, mas pior que existe mesmo um sistema de planeta chamado Utapau em Star Wars. Não, então, mas essa eu erraria, né? Eu ia chutar C, aí ia chutar D, ia chutar qualquer coisa. Mustafar, eu acho que eu nunca acertaria essa. Mas aqui, então, estamos 1-1. Os dois acertaram, certo? Os dois. Eu fui por eliminação mesmo, porque acho que Mustafar é a única que eu identifiquei, assim. Falei, essa eu já ouvi falar. Não, foi bem, eu nunca vi porra nenhuma de Star Wars, então pra mim essa já era. Então, vamos lá, meus queridos. Pergunta número 2. Quem foi o primeiro diretor a idealizar a primeira adaptação do livro Duna para os cinemas? Opção A, Stanley Kubrick. Opção B, Denis Villeneuve. Opção C, David Lynch. Opção D, Alejandro Jodorowsky. Acho que é assim que se pronuncia. Eu só tô vendo, acho muito difícil não, só pra constar. Nossa, essa eu vou dar um tiro muito no escuro. E eu queria dizer que se eu respondesse essa, eu erraria. Parz, eu queria dizer que você caiu na pegadinha, porque eu erraria a mesma que você. Eu responderia David Lynch, mas o Alejandro Jodorowsky, ele foi o primeiro diretor a idealizar, embora, se eu não estiver enganado, eu acho que não saiu do papel. Pedrão, você acertou, é a D, Alejandro Jodorowsky. Caraca, eu não sabia que tinha essa versão de Duna. Eu não sei se ela chegou a sair do papel, tá? Mas ele foi o primeiro realmente a idealizar uma versão de Duna. Então estamos com o Pedro com 100% de aproveitamento até o momento e o Parzi com 50%, 2-1 para o Pedro. Se eu puder dar um pequeno
uma pequena cortada aqui. O Jodorowsky, ele até fez ele não conseguiu, né, fazer o filme, mas ele depois trabalhando numa HQ, que é muito parecido com Duna, sabe? Todo o conceito, toda a história, mas com outros nomes, sabe? Então, ele realmente não conseguiu fazer o filme, mas conseguiu trazer uma HQ sobre. Nossa, desculpa. Essa pra mim, tomara que... Nossa, o Avast fez pergunta mais cruel que essa, porque, poxa... As perguntas aqui essa- tem umas pegadinhas mesmo. Essa pergunta eu erraria, mas vamos lá para a pergunta de número 3. Segundo um ator conhecido de Hollywood, o veterano Tommy Lee Jones diz o odiar após trabalharem juntos em um filme. Quem Essa é muito seria fácil. esse ator? A. Will Smith. B. Harrison Ford. C. Jim Carrey ou D. Tim Dale? Meu Deus. Nossa, que difícil. Cara, eu vou chutar isso. Você mandou agora, Pedro? Mandei. Foi essa última. E os dois acertaram, tá? A resposta correta é a C, Jim Carrey. E é muito fácil, uma vírgula, porque se eu acertasse seria no chute. Eu não tinha a menor ideia em responder Não, mas essa. é que uma Essa não é por causa Não, de mas- Batman? É, Batman, onde o Tommy Lee Jones era o Duas Caras e o Jim Carrey era o Charada. E parece que ele odeia Nossa. porque o diretor, o Joe Schumacher, ficava pedindo, só faz o que o Jim Carrey faz pra interpretar o personagem. Daí eu acho que ele acabou não gostando disso. Cara, é verdade. E, cara, era meio bizarro, tipo, uma caracterização bem bizarra do Duas Caras, porque ele não age muito como personagem das HQs. Tipo, ele parece até Age que como pensa que ele tá Jim Carrey, interpretando né? o Coringa. Age como Jim Carrey, acho que o Tommy Lee não é um cara acostumado, né, com esse tipo de questão e atuação, né? Bom, mas vamos lá, uma pergunta que essa talvez eu acertaria no chute, tá? Mas vamos lá. Pergunta número 4. Qual ator que fez um personagem com paralisia é responsável por diversas reclamações nos bastidores a respeito ou até mesmo fora das câmeras, estar interpretando o personagem de forma ininterrupta? Pera, um personagem com paralisia? Isso, ele interpretou um personagem com paralisia e existiam reclamações de que ele ficava interpretando o personagem mesmo fora das câmeras, fora das filmagens. Tá. A. Daniel Day-Lewis. B. Ed Redmayne. C. Sam Claflin ou D. Howard Russell? Meu Deus. O Ed Redmayne é o que fez Animais Fantásticos, né? Isso. Mas no filme aqui que tá sendo citado é na teoria de tudo, né? Não, sei. Eu só queria saber se eu lembrava do ator. Isso. Essa também me parece bem pegadinha mesmo, mas... O Parzi mandou aqui, vamos ver a resposta do Pedrão. Os dois responderam o Ed Redmayne e a resposta correta é a A, Daniel Day-Lewis. Eu fiquei nessa dúvida. Essa eu acho que eu acertaria pelo chute, porque o Daniel Day-Lewis é um ator conhecido pelo método de se entregar, viver o personagem mesmo fora. Eu acho que essa eu acertaria, mas tipo na cagada ensaiada, sabe? Sem certeza alguma. Não, eu acho que eu nunca vi um filme Será que a do Daniel pergunta- Day-Lewis. Eu respondi o Ed porque eu já vi a teoria de tudo há muito tempo atrás. E era o único filme que eu conhecia com protagonista cadeirante. Sim, inclusive ele ganhou o Oscar, né? De melhor ator por esse Então. filme também. E eu sabia disso também. Ele acabou sendo. Bom, essa os dois erraram. Vamos para a metade do nosso bloco. Pergunta número 5. Essa eu acredito que os dois acertem, tá? 5. Em uma edição de apresentação do Oscar, o diretor Martin Scorsese foi filmado dormindo em uma apresentação de qual cantor ou cantora? Ai, droga. A. Queen Latifah. B. Eminem. C. Ariana Grande ou D. Elton John? Vocês lembram desse meme? Meu Não. Deus. O meme eu lembro, mas a apresentação não. Pera. Foi... Cara, essa eu vou errar, mas droga, essa eu já sei que eu vou errar. Olha, o Parzi no chutômetro acertou. A certa é B, Eminem. O Pedrão respondeu Ariana Grande, o Parzi, igual eu ontem nas perguntas dele, na cagada ensaiada, o Parzi acabou acertando. Então, o jogo está empatado com o Pedrão com 3 e o Parzi com 3 também. Nossa, eu conheço a história seguinte, que o Eminem, uma vez, ele foi indicado ao Oscar e ele não compareceu pra cerimônia porque ele não achou que ia ganhar. Mas aí ele acabou ganhando. Eu acho que era pela música Lose Yourself de Kill Bill, se eu não me engano. Daí anos depois, se eu não me engano, foi em 2020, ele fez uma apresentação surpresa no Oscar e deve ter sido lá que esse meme surgiu. Pode ser, eu não me recordo muito. Eu lembro bastante do meme, assim, mas eu não lembro muito da alternativa. E vocês estão prontos para talvez a maior pegadinha das perguntas do Avast? Ai, eu Nossa, tô com medo, cara. mas eu não vou recuar, não. Vamos lá. Pergunta número 6. Qual foi o primeiro filme da Disney a ter o seu mascote Mickey Mouse aparecendo? A.
Fantasia, B, A Pequena Sereia, C, A Casa do Mickey ou D, Como é Bom Se Divertir? A primeira participação do Mickey em um filme da Disney. A, Fantasia, B, A Pequena Sereia, C, A Casa do Mickey ou D, Como é Bom Se Divertir? O Parzi mandou a dele aqui, vamos aguardar o Pedrão mandar. Me parece uma pegadinha mesmo. Mas A pior parte é que eu assisti todos os filmes Pera, da qual é a Disney. outra opção? E os 4 aparecem o Mickey, inclusive. A pegadinha tá aí. É, Pegadinha tá Foi um. justamente aí, porque os 4 tem ele. Nossa, que droga. Bom, eu vou em um aí. Nossa, eu tava confiante de que eu tinha acertado a 6, mas agora eu acho que eu tô na dúvida, viu? Parzi, você tava na dúvida ou foi no chute? Não, tipo, eu respondi achando que eu tinha acertado, mas aí depois que você mencionou o Mickey tá nos 4, eu pensei, nossa, eu acho que o Avast me enganou. Pedrão, você respondeu no chute ou na cagada? Foi no chute tentando buscar as datas. No chute ou na cagada é a mesma, né? Mas o Pedrão acertou, tá? No chute o Pedrão acertou. A resposta certa é o A, Fantasia. Poxa, nossa. O Parzi E respondeu aparece B. num dos curtas, assim, mais lembrosos, Não, assim, né? que Fantasia é um filme eu não longo. respondi fantasia porque pareceu mais óbvio. Parece o mais óbvio mesmo, exato. E é ele mesmo. Então, até o momento, o Pedrão acertou 4 perguntas, o Parzi respondeu 3. Vamos lá, uma que eu acho que a possibilidade de acertos é grande dos dois. Quantos filmes o ator Samuel L. Jackson já fez com o renomado diretor Quentin Tarantino? A, 5, B, 8, C, 4 ou D, 6? É o número de filmes que Samuel L. Jackson estrelou ou participou do Quentin Tarantino. A, 5, B, 8, C, 4 ou D, 6? Essa eu respondi no chute, desculpa. Vamos lá. O Parzi e o Pedrão erraram. O Parzi respondeu o D, 6 e o Pedro C, 4. Quando, na verdade, o Samuel Jackson fez 5 filmes do Quentin Tarantino. Essa eu acho que eu acertaria. Mas vamos lá para a pergunta número 8, que talvez os dois acertem também, né? Vamos ver. Essa confesso que eu acertaria. Na série Breaking Bad, quem foi o responsável por matar o chefão do crime, Gus Fring? A, Saul Goodman. B, Hector Salamanca. C, Walter White. Ou D, Mike Ehrmantraut. Não sei pronunciar corretamente. O Parzi mandou a dele aqui. Vamos ver o Pedrão. Vocês dois assistiram Breaking Bad? Assim, assisti, eu sei a resposta, mas só que eu acho que talvez o Avast tenha colocado algum truquezinho, porque, tipo, eu sei quem pensou no plano, mas eu sei quem executou ele, então eu não sei o que ele tava querendo que eu respondesse exatamente. Bom, quem matou o Gus Fring foi o Walter White, a opção número C, onde o Pedrão acertou e o Parzi errou. Não. Pera, tem uma coisa errada aqui. Tipo, sim, o Walter White, ele pensou, ele quem fez o plano pra matar o Gus Fring, mas quem matou mesmo foi o Hector Salamanca com a bomba. Foi ele que apertou o botão que explodiu a bomba. Avati, então você está devendo uma resposta para o Parzi aqui, onde no próximo bloco, onde os dois participarem, eu vou conceder um direito de respostas para o Parzi. Então, como o Avati mandou essa, eu vou considerar a resposta do Pedro, mas depois o Avati reconhecendo, a gente pode conceder um ponto para o Parzi, caso seja justo, ok? Feito. É como se o Walter White tivesse feito uma arma, mas quem apertou o gatilho foi o Hector Salamanca, então. Sim. Talvez Acho o Avati justo um tenha direito de resposta. Então, ó, próxima vez que o Avast aparecer aqui, a gente coloca o Parzi no bloco, vai ter um direito de resposta e caso seja justo, a gente computa esse ponto para o Parzi, tá? Pergunta número 9, onde o Avast colocou a franquia dele favorita aqui. Vamos lá. Na popular franquia Velozes e Furiosos, qual personagem foi o primeiro a ser ressuscitado após ter sido morto em um filme anterior? A, Gisele. B, Han. C, Descartes Shaw ou D, Larry? Nossa. Essa eu ia no chutômetro, viu? O Parzi mandou a dele. Tô numa dúvida aqui, porque acho que esse que eu mandei é meio meme, sabe? Todo mundo lembra dele, mas eu lembro se ele é o primeiro mesmo, sabe? Bom, o Pedrão respondeu a B, Han, e o Parzi respondeu D, Larry, onde o Parzi acertou. É a resposta letra D. Letra D. Então, estamos aqui com um 5-4, um jogo tecnicamente empatado, quase empatado, né? E a gente tem
uma pergunta ainda restante. Vamos lá. Pergunta número 10. Na Marvel, antes de Hugh Jackman ser escalado como Wolverine na época do desenvolvimento de X-Men, o filme, quem foi o ator que havia sido escalado antes, mas teve que desistir devido a outro compromisso? A. Jim Caviezel. B. Dougray Scott. C. Bob Hoskins. Ou D. Kurt Russell. Reiterando, um ator havia sido escalado antes do Hugh Jackman para ser o Wolverine, mas devido a conflitos de agenda, ele teve que sair do projeto. Quem é esse Lá ator? nos anos 2000. Acho que deve ser final dos anos 90, né? Porque o primeiro X-Men, se eu não estiver enganado, ele é de 2000, né? Deve ter sido 98, Certo. 99, por aí. É. A. Jim Caviezel. Nossa, B. Dougray Scott. C. Bob Hoskins. Ou D. Kurt Russell. Eu vou responder aqui, mas antes que o Bruce anuncie quem errou, quem acertou, só quero dizer que o Avast foi criativo nessa. Não, essa foi boa. Essa ele foi bem mesmo. tô na dúvida, mas vou manter esse. Eu tô bem na dúvida. Mandei. Bom, o Pedrão respondeu o ator Jim Caviezel e o Parzi respondeu Kurt Russell, quando a resposta correta é o Dougray Scott, letra B, onde os dois erraram. E assim, meus amigos, neste segundo bloco, onde o Parzi e o Pedrão responderam pela primeira vez, o Pedro acertou 5 e o Parzi acertou 4. Lembrando que talvez o Parzi tenha acertado 5, porque tem a questão da pergunta sobre Breaking Bad, que talvez tenha 1 ponto para ele. Então quer dizer que os dois foram muito bem. Obrigado por participarem desse bloco. Os dois foram bem. Eu conversei aqui antes da gente gravar que eu achei as perguntas do Avast difíceis. Vocês foram melhores do que eu teria ido se respondesse essas perguntas. Pedrão, gostou de participar aqui do primeiro bloco do nosso quiz, o primeiro podcast que você grava com a gente? Curti. E difícil mesmo, as perguntas são muito, muito detalhadas, mas tamo aqui. Bacana. E você, Parzi, o que você achou das perguntas do seu Marvete favorito? Olha, eu tô surpreso com o nível das perguntas, eu admito que ele foi muito criativo com a maioria delas, mas eu confesso, eu tô um pouco decepcionado comigo mesmo, eu queria ter tido um desempenho um pouco melhor, pelo menos alguma coisa acima de 6, mas pelo menos tem uma chance de eu continuar no jogo, né? Não, e tá tudo embolado, né? Porque contando os pontos aqui, a gente fez no primeiro bloco, eu acertei 7 perguntas, o Avast acertou 5, o Pedro acertou 5 e o Parzi 4. Então tá tudo muito embolado. Lembrando que talvez o Parzi... Exatamente. Mas tem chance de eu ganhar um 5 se a gente reavaliar essa do Breaking Bad. Exatamente. Então tem a possibilidade do Parzi aí tá com um 5 também. Pessoal, eu queria muito, muito agradecer a presença de vocês dois. Foi bem legal gravar esse bloco. Lembrando que todo mundo, vocês dois que já jogaram o primeiro bloco, os membros que ainda não jogaram, todo mundo vai jogar um segundo bloco, né? Todo mundo no total vai responder 20 perguntas. Então eu queria muito, muito agradecer a presença de vocês. E daqui a pouco nós gravamos de novo, né? Mandar um até breve pra todos vocês. Valeu Pedrão, valeu Parzi. Pessoal, é isso. No próximo bloco a gente tá de volta com 2 outros integrantes respondendo perguntas de outros membros, né? Então é isso, pessoal. Valeu, um abraço, até a próxima e muito obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Valeu. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz e estamos de volta com o nosso quiz, com o nosso jogo, com o nosso show do milhão. Escolha o nome que vocês preferirem, onde nós estamos testando o conhecimento da maior parte, não são todos, mas a maior parte dos membros do Fórum Nerd que estão jogando. Esse é o terceiro bloco e antes de eu apresentar os competidores desse bloco, vamos só repassar as regrinhas, né? Caso vocês e o pessoal que está participando tenham esquecido. Em cada bloco eu vou fazer 10 perguntas, onde os 2 membros vão responder as mesmas perguntas. Cada acerto vale 1 ponto, e no final do bloco eu vou atualizar com a parcial como está o nosso quiz. Todos os integrantes vão jogar 2 vezes, e no final dessas 2 rodadas, os 4 que tiverem mais pontos vão fazer 2 semifinais, com quem ganhar avançando, até chegar à final pra gente descobrir qual membro do Fórum Nerd manja mais sobre audiovisual, cinema, sétima arte, séries e afins. Lembrando que nessas 2 rodadas não é uma competição. Hoje os 2 estão jogando apenas para somar seus pontos. Não é sobre quem vai ganhar ou sobre quem vai perder, pelo menos nessas 2 rodadas. E hoje, meus amigos, eu tô com ele aqui que ele já vai fazer a segunda rodada dele, porque nós estamos jogando em 7 pessoas, né? Então, como é um número ímpar, para um estrear tem que jogar com o outro. Eu tô aqui com o nosso Marvete favorito, Avast. E aí, pessoal, como é que vai? E mais uma vez eu
estou lisonjeado de estar nesse nosso joguinho, né? Mais uma vez. Espero farmar alguns pontos a mais vez, né? Que na última vez que a gente brincou com o nosso Brucinho. Aí vamos ver as perguntas, né? Eu já tomei aqui alguns spoilers do que pode ser as perguntas. Eu estou relativamente com medo delas. Não fique. São perguntas boas. E hoje, meus amigos, a gente tem uma pessoa que está estreando no nosso quiz. Ele já participou de casts, você já ouviu a voz dele lá naquele 1+1 que eu gravava no passado. E você já ouviu a voz e viu a cara dele no multiplayer. Eu tô aqui com ele, que não assume, mas é Marvete também, o advogado mais nerd do Brasil, Vini. Fala galera, beleza? Em minha defesa só tem 2 Marvetes, que é o Bruce e o Avast. Eu sou desse nato e quero dizer que se eu perder é porque foi combinado. Ah, jamais. Mas eu quero dizer que hoje vocês vão responder as minhas perguntas. E eu como sou um ser muito bonzinho, peguei muito leve com as perguntas. Eu quero saber, vocês estão preparados? Podemos começar? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos lá. Como que vai ser? Eu vou ler a pergunta 2 vezes e as alternativas 2 vezes também. E vocês me mandem as alternativas. Mandem naquela conversa que a gente deixou aberto. E eu vou dar apenas alguns segundos, coisa entre 5 e 10 segundos no máximo, para garantir que ninguém tá pesquisando, como a gente fez nos outros 2 blocos, beleza? Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Pergunta número 1. Qual desses atores abaixo nunca participou da série Friends? Vou repetir a pergunta. Qual desses atores nunca participou da série Friends? Eu queria falar, olha o naipe da sua pergunta. Agora começou mais difícil do que a do Parzival. Meu Deus do céu. Calma. Vamos lá. Opção A, George Clooney. Opção B, Danny DeVito. Opção C, Charlie Sheen. Opção D, Ewan McGregor. Vou repetir as opções. Apenas um desses atores nunca participou de Friends. Quem é esse ator? A, George Clooney. B, Danny DeVito. C, Charlie Sheen. Ou D, Ewan McGregor. Eu vou chutar aqui. Eu nunca vi. Vou chutar. Vamos lá, Vini, manda aí a resposta pra mim. O Avast mandou a dele. Bom, vamos lá. O Vini chutou a opção A, George Clooney, e o Avast chutou a opção B, Danny DeVito. Eu queria dizer que os dois estão errados. Então é o Ewan McGregor. É o Ewan McGregor. Eu só imaginei mesmo. Só que eu não lembro o episódio que o Clooney apareceu. Ele aparece na primeira temporada, ele é um dos médicos que sai com a Rachel, se eu não estiver enganado. O Danny DeVito participou. O Danny DeVito eu lembro. O Danny DeVito eu lembro. Sim, ele faz um... Puta, como que é? É que ele faz um policial, ele é tipo um go-go boy, uma coisa assim, sabe? Ele trabalha tipo em casa de stripper e contratam ele pra ser o policial go-go boy da festa. Ou Isso, é na última temporada, se eu não estiver enganado. É bem legal a participação dele. O Danny DeVito tava precisando consertar o banheiro nessa época, né? Por isso que ele aceitou participar, precisando de uma reforma. Ganhar um dinheirinho, né? Mas vamos lá, vamos para a pergunta número 2. Estão prontos? Bora. Vamos lá. Em qual temporada o protagonista Rick Grimes, de The Walking Dead, sai da série? Vou repetir. Em qual temporada o protagonista Rick Grimes, de The Walking Dead, sai da série? Opção A, 8ª temporada. Opção B, 9ª temporada. C, 10ª temporada. Ou D, 7ª temporada. Sei lá, Vamos lá. Os dois chutaram? Eu chutei. Claro. Eu não faço nenhuma ideia. Os dois chutaram, mas o Vini deu um bom chute. O Vini acertou. Foi na 9ª temporada. O Avast chutou a 10ª. Eu odeio essa série. Nossa senhora. Pior que na época eu vi todo mundo chorando por causa dessa saída aí. Aí eu lembrei, é a 9ª ou é a 10ª? Aí eu não tenho como calcular qual das duas. Bom, vamos lá. Então, fizemos 2 perguntas até o momento. Vini 1, Avast 0. Vamos para a terceira temporada. A terceira temporada é foda. A terceira pergunta. E essa é a pergunta que eu vou ler com o maior prazer para vocês. Bem. Apenas 2 filmes dos 6 produzidos por Paul W.S. Anderson não foram dirigidos por ele em Resident Evil. Quais são esses filmes? Vou repetir. Apenas 6 filmes produzidos pelo Paul W.S. Anderson na franquia Resident Evil não foram dirigidos por ele. Quais são esses filmes? Opção A, o segundo e o quarto. Opção B, o segundo e o terceiro. Opção C, o segundo e o quinto. Ou D,
todas as alternativas estão erradas. Que pariu. Repete aí as alternativas, pelo menos. Vamos lá. Ó, dos 6 filmes, 2 não são dirigidos pelo Paul W.S. Anderson, certo? Opção A, para você descobrir quais são esses filmes. Opção A, o segundo e o quarto. Opção B, o segundo e o terceiro. Opção C, o segundo e o quinto. Ou D, todas as alternativas estão erradas. Nossa, a mínima ideia. Responder uma pergunta. Tem tio de bom, só tem um jogo. Responder uma pergunta do Inominável. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Um de vocês acertou. O Avast empatou o jogo, ele acertou. São o segundo e o terceiro. Realmente não foram divididos por ele. Então, este jogo está atado 1-1. Deixa eu atualizar o placar aqui. Aqui nessa pergunta você facilitou, que é só segundo e blá. Segundo e blá. Vamos lá. A quarta pergunta, eu acho que vocês dois acertam, se vocês tiverem uma boa memória. Vamos lá. Qual o nome do personagem de Piratas do Caribe que cortou a própria língua? Repetindo. Qual o nome do personagem de Piratas do Caribe que cortou a própria língua? A. Cot. B. Ed. C. Sen. Ou D. Raoni? As alternativas, por favor. Ó, qual o nome do personagem de Piratas do Caribe que cortou a própria língua? A. Cot. B. Ed. C. Sen. Ou D. Raoni? Bom, os dois acertaram, é a alternativa A. Cotton, avisei pra vocês, essa pergunta é bem fácil, olha como eu sou bonzinho. Como você é bonzinho. Olha como eu sou bonzinho. Então o jogo mesmo não tendo vencedor, né, ele está empatado, 2 acertos para cada um. Vamos para a pergunta número 5. Essa eu acho média, tá? Quem dos atores abaixo também está no elenco do último filme feito pelo Marlon Brando? Vou repetir. Quem dos atores abaixo também está no elenco do último filme feito pelo Marlon Brando? A. Dustin Hoffman. B. Dakota Fanning. C. Edward Norton. Ou D. Idris Elba? Vou chutar aqui. Vamos lá. Vamos lá, o Avast mandou, vamos esperar o Vini mandar. Os dois acertaram, os dois responderam a alternativa C, Edward Norton. Então o jogo segue empatado 3-3. E curiosamente, vocês reclamaram das minhas perguntas, os dois estão indo bem. Mas peraí, é só uma é o cartada final, né? Isso Esse é o mesmo. Tava tentando lembrar se era isso mesmo. É, esse mesmo. Eu ia colocar a opção do Robert De Niro, mas aí eu acho que ia ficar muito fácil. É que o Edward Norton dessa pergunta é o mais contemporâneo, então faz sentido ir nele. Não, e eu ia colocar o Robert De Niro, mas eu acho que quase todo mundo saberia. Eu falei, vou tentar dificultar um. Vamos lá. Pergunta número 6. Essa talvez eu acho que seja um pouquinho mais fácil pro Vini, mas vamos lá. Na comédia nacional, O Casamento de Romeu e Julieta, uma forte rivalidade brasileira no futebol é abordada. Qual é essa rivalidade? A. Corinthians e São Paulo. B. Corinthians e Palmeiras. C. São Paulo e Palmeiras. Ou D. Flamengo e Fluminense. Você me quebra, pode repetir a pergunta pro senhor? Vamos lá, mas é de um filme, é um filme conhecido aqui. Não, Tem filme conhecido? Se eu não conheço, não é conhecido. As alternativas? Vou repetir então a pergunta e vocês dois mandam, tá? Na comédia nacional, O Casamento de Romeu e Julieta, uma forte rivalidade brasileira no futebol é abordada. Qual é? A. Corinthians e São Paulo. B. Corinthians e Palmeiras. C. São Paulo e Palmeiras. Ou D. Flamengo e Fluminense. Vou chutar aqui. Pior que eu nem Vini, sei. você chutou ou você sabia? não, eu tenho uma ideia, né? São Paulo, eu fui na lógica. Os dois acertaram, Corinthians e Palmeiras. E o jogo segue empatado com 4-4. Não acredito. Indo muito bem. Nossa, Vati, você fala que odeia futebol, mas eu acho que não, hein? Eu acho que não. Vamos lá, sétima pergunta, eu acredito que os dois acertem também, tá? Vou repetir ela 2 vezes. Qual desses atores foi premiado com um Oscar por interpretar um deficiente visual? Repetindo a pergunta, qual desses atores foi premiado com um Oscar por interpretar um deficiente visual? A. Gary Oldman. B. Jack Nicholson. C. Al Pacino. Ou D. Daniel Day-Lewis? essa aqui eu chutei. Vou ter que confessar. Vamos esperar a resposta do Vini. Porque eu lembrei de outra pergunta que foi perguntada em outro Nem jogo. lembro, eu nem lembro qual que é a alternativa da que eu mandei. Bom, você chutou, Vini? Chutei. O Vini chutou certo, é a alternativa C, Al Pacino. Ele ganhou o sabia, Oscar tô ficando de chute, melhor não. ator por interpretar um deficiente visual em Perfume de Mulher.
Foi perfume de mulher, Nossa. puta que pariu. É meu o único não, mas caraca, é verdade. Nossa, mano, eu esqueci completamente desse filme, velho. Não, eu Então- lembrava por ele ter ganhado, eu só me lembrava que ele era cego. Eu assisti muito tempo esse filme. Ele era. Esse Eu nem filme, se sabia vocês que- lembrarem bem, ele tem o Chris O'Donnell também, né? Então vamos lá, até o momento, Vini 5, Avast 4. Vamos para a pergunta número 8. É uma pergunta que eu acho que ela é difícil se vocês não relacionarem o nome da pessoa, ok? Mas vamos lá. Com qual dos diretores abaixo o ator John Cazale nunca trabalhou? A pergunta é, vocês sabem quem é John Cazale? Querem a dica? Vai. É o Fredo de Poderoso Chefão, ok? Sou muito Ah. bonzinho. Vamos lá. Com qual dos diretores abaixo o Fredo de O Poderoso Chefão nunca trabalhou? A. Sidney Lumet. B. Brian De Palma. C. Francis Ford Coppola. Ou D. Michael Cimino. Como eu sou bonzinho, ó, eu dei até uma dica aqui que elimina totalmente uma das alternativas. Eu acho que mas eu não. Foi no chutômetro total. Tem o balde aqui, que essa pergunta foi maligna. Bom, vocês dois chutaram a mesma alternativa, a alternativa D, Michael Cimino, e ele fez o Atirador do Michael Cimino, inclusive o último filme dele. Ele fez 5 filmes, né? Ele morreu de câncer muito novo. O único desses diretores que ele nunca trabalhou foi o Brian De Palma. Ah, não. É a alternativa A. A era B, né? A A era o Sidney Lumet e ele fez Um Dia de Cão com o Sidney Lumet e o Al Pacino. E o Francis Ford Coppola, ele fez 3 filmes. Os 2 primeiros, Poderoso Chefão e A Conversação também. Foram 5 filmes que ele fez e, curiosamente, os 5 filmes foram indicados a melhor filme no Oscar. Aí depois ele teve um câncer raro e faleceu, enfim. Vamos lá, pergunta número 9, que eu acho que vocês dois vão acertar tranquilamente. Acho que é a mais fácil desse quiz. Vamos lá. Qual que era a primeira escolha do Capitão Nascimento para ser seu sucessor em Tropa de Elite? Vamos lá. Qual era a primeira escolha do Capitão Nascimento para ser seu sucessor em Tropa de Elite? A. Neto. B. Matias. C. Fábio. Ou D. Rômulo? E vocês dois acertaram, é a alternativa A, o Neto, que acaba morrendo no filme, depois ele acaba escolhendo o Matias. Matias, André Ramiro, que já deu uma entrevista aqui pra gente no Fórum Nerd, então se o André Ramiro estiver ouvindo a gente, um grande fã nosso aí, muito obrigado. Os dois acertaram, então está 6. A mais fácil de todas, já filma aqui logo. Essa foi fácil. E a D eu acho que também é fácil. Vamos lá, a D não, a 10, para encerrar o nosso bloco. Vamos lá. Um dos atores abaixo inspirou o visual de Hal Jordan, um dos Lanternas Verdes da DC. Quem é esse ator? Vou repetir. Um dos atores abaixo inspirou o visual de Hal Jordan, um dos Lanternas Verdes da DC. Quem é esse ator? A. Alain Delon. B. Henry Fonda. C. Robert De Niro. Ou D. Paul Newman? Chutei. Vamos lá, o Vini acabou de mandar. Avast, você chutou certinho, é o Paul Newman. O Vini também acertou. E vocês foram muito bem. Nossa senhora. Não, Deu a o quê? resposta antes de fazer... Ele deu a resposta antes de fazer a pergunta. O quê? Você já tinha respondido, AD? Não, então, você falou no começo. E agora, a D... Ah, não, a 10... Ah, não, eu confundi. Puta, olha que cagada, era isso? Olha que cagada. Ó, então vocês ganharam um ponto de graça aí pela minha simples e mera burrice. tinha. Mas o jogo terminou e vocês foram muito bem, com o Vini acertando 7 das 10 perguntas e o Avast acertando 6 das 10 perguntas. Então vamos atualizar aqui o nosso jogo. Em primeiro lugar está o Avast com 11 pontos. Lembrando que o Avast é o único que jogou 2 vezes. Jogou 2 rodadas, né? Jogou 2 rodadas e está com 11 pontos. Em segundo lugar tem um empate, eu e o Vini. Ambos acertaram 7 perguntas das 10 que a gente respondeu. Depois, em terceiro lugar, está o Pedro com 5. Em quarto lugar está o Parzi com 4. Lembrando que ainda faltam 2 integrantes jogarem, que eles vão se enfrentar, que é o Charlie e o João, que será o quarto bloco do nosso programa. E, pessoal, queria muito agradecer vocês que estão nos ouvindo. Eu quero que vocês comentem também, deixem nos comentários, tanto do site quanto do YouTube, se vocês acertariam, quais vocês acertariam, quais vocês acharam fáceis, difíceis. E Vini e Avast, meus 2 Marvetes favoritos, muito obrigado por participarem desse quadro. O Avast, talvez a gente se encontre numa gravação aí, dependendo de como ficar a pontuação de todo mundo, para ele jogar semifinais. O Vini precisa jogar a segunda rodada, então com certeza a gente vai se encontrar. Queria muito, muito agradecer e saber se vocês gostaram das perguntas.
Eu gostei, eu achei bem. Não foi difícil nem fácil, bem mais ou menos, valeu. É um nível aceitável. E você, Avastizinho? Gostei das perguntas também. Achei que consegui moderar bem entre o mediano para fácil, difíceis. A penúltima pergunta ali, nossa, foi de matar, tá? Eu acharia essa pergunta fácil, mas é porque eu gosto bastante do John Casale. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer vocês aí de casa que têm acompanhado não só o nosso jogo, mas com todos os programas que a gente faz no Fórum Nerd, tanto no YouTube quanto no nosso site. Muito obrigado. A gente retorna daqui a pouco, outro dia, com um novo bloco. E acompanhe nosso jogo, siga o Fórum Nerd nas nossas redes sociais. E é isso. Obrigado, Vini. Obrigado, Avast. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Beijo. Tchau. Valeu, galera. Tchau. Até a próxima. Valeu, galera. Parou. Tchau.